Sábado, dia 18 de outubro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, claro. Temos muito para conversar, temos muitas informações. Quero conversar calmamente com vocês nesse sábado. Faça de conta que é um programa aí noturno para vocês acompanharem com folga. Por isso eu quero mandar um recadinho para o amigo Josiel. Josiel, vídeos curtos a gente faz para colocar na rede X, no Instagram, no TikTok, mas vídeo curto no YouTube realmente não funciona, não rola. Então, é importante prestar atenção que certas notícias você não tem como resumir, para não perder o sentido da coisa, ok? Mas conto com a sua presença de qualquer forma. Ok, vamos lá. Olha só, minha gente, nós sabemos aí que as coisas estão pegando fogo. Por mais que a imprensa consorciada tente passar o pano, tente encobrir tudo que está acontecendo, nós sabemos que as movimentações políticas e principalmente geopolíticas está sim moldando o mundo, está moldando as políticas, principalmente aqui na América Latina. E esses países que optaram em ficar do outro lado do muro vão pagar caro por isto. E por mais que as coisas estejam claras como estão, parece que o inquilino do Palácio do Planalto ainda não se deu conta do que está por vir. Ou talvez, quem sabe, ele esteja torcendo para que venha. Será que ele conta com alguma ajuda da China? Da Rússia? Se estiver contando, meu amigo, vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara porque certamente os Estados Unidos, para fazer o que está fazendo e o que está planejando fazer, ele já tapou os buracos que devem ser tapados para se garantir. Mas mesmo assim, hoje, né, o Inácio resolveu falar grosso, gritando: não ouse falar grosso com o Brasil, porque não vamos aceitar. Disse ele aí para num encontro de estudantes lá em São Bernardo do Campo, o seu reduto eleitoral, onde ele ficou conhecido por ficar fazendo agitações em portas de fábrica. Né? Muito bem. Não é uma questão de coragem, disse ele. É uma questão de dignidade e caráter. De quem? Dignidade e caráter não pode ser do PT, nem dele, mas deve ser de alguém. Mas foi o que ele disse para os estudantes, que infelizmente estão saindo dessas universidades, todas formadas com militantes, professores militantes, estudantes militantes, né? E que, com raras exceções, por conta de alguns jovens heróis, eles conseguem sair livres das universidades sem esta militância na cabeça, sem essa lavagem cerebral. Existem alguns jovens que conseguem se livrar disto. Por quê? Porque, obviamente, dentro de casa tem uma educação correta, decente, honesta, certeira. Eles conseguem enfrentar essas armadilhas que são colocadas nas universidades, que estão detonando a cabeça dos jovens de hoje. Olha, a grande maioria dos estudantes brasileiros hoje estão, digamos assim, iludidos com a política de esquerda, lamentavelmente. Então é para essa turma que o Inácio falou hoje, ao lado do Haddad e do Camilo Santana, que alguém disse que é ministro da Educação. Até hoje não vi uma única política revolucionária na educação brasileira por parte do PT. Né? Mas a gente quer formar uma doutrina latino-americana com estudantes latino-americanos, né? Para que a gente possa sonhar que este continente um dia vai ser independente e que nunca mais um presidente de outro país ouse falar grosso com o Brasil,
porque a gente não vai aceitar. Muito bem. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer o seguinte. É comum, é normal, todos nós, no dia a dia, conversando, batendo um papo, usamos esses termos, a gente, né? Todo mundo. Esses termos são termos totalmente populares, mas que certamente não fica nada bem para um presidente da República, principalmente aqueles que pretendem ser estadistas, né? Não existe a gente. Quem é a gente? Né? Eu quero falar para todo mundo. Quem é todo mundo? O mundo inteiro? Para o Japão, para a Ásia, para os árabes também? Então, é essa educação que esses estudantes recebem a ponto de aceitarem este cidadão como presidente da República. Um cidadão que, ao falar, estraga a educação desses estudantes. Mas é o que ele disse. E o pior, né? Falar o que ele falou no momento onde o Brasil está pisando em ovos, está com, vamos dizer assim, com as fraldas cheias, carregadas de medo, não é um bom negócio. Né? E ele ainda foi adiante, ele disse que não é uma questão de coragem, é uma questão de dignidade e caráter. Onde já se viu isso? Pois é, quem falou isto não foi o presidente da República Federativa do Brasil, foi o marido da Janja. Pois é, parece que a química desapareceu depois daquele encontro do Mauro Vieira com o Marco Rubio. Que se tivesse sido, sim, uma reunião produtiva, positiva, o Inácio estaria mais doce, mais suave, dizendo que a química permanece e que em breve vai se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, porque os dois países são países irmãos, com mais de 200 anos de relações, e que o Brasil vai bem, muito obrigado. Eu não estaria com esse discurso rancoroso. Mas é o que temos para o momento, não é? É para isso que o Brasil vai às urnas de 4 em 4 anos, né? E vamos desconsiderar como são contados os votos, tá? Mas tudo bem. Agora, o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, este sim, eleito por mais de 58 milhões de brasileiros, é mantido sob uma prisão ilegal, como todo mundo sabe, é massacrado diariamente, como todo mundo sabe, principalmente a imprensa consorciada é que sabe, e é ela que malha Jair Bolsonaro constantemente. Por quê? Porque é sustentada pela máquina estatal para falar o que fala contra Jair Bolsonaro, que é impedido até de exercer o direito mais básico, viver com tranquilidade ao lado da própria família. Por conta disto, Jair Bolsonaro precisou pedir autorização para aquele ministro sancionado para realizar uma festinha de aniversário dos 15 anos da sua filha Laura, né? E o ministro sancionado, com toda a sua benevolência, autorizou. Olha que magnânimo que ele é, né? Nossa, que justo que ele é. Pode fazer a festinha de aniversário. O normal seria Jair Bolsonaro nem precisar pedir absolutamente nada, simplesmente fazer e pronto, né? Mas como podemos imaginar isso num Brasil administrado por quem está no poder? Num governo que só persegue, quer dizer, só persegue opositores, obviamente, né? Mas para um homem que já governou uma nação inteira durante 4 anos, sem nenhum caso de corrupção, e jamais ter desobedecido qualquer tipo de lei, ter que pedir autorização judicial para celebrar a vida da própria filha, uma adolescente, chega a ser repugnante. Repugnante. Mas talvez o mais revoltante não seja apenas a perseguição, e sim o silêncio cúmplice da chamada direita permitida, que prefere, sim, assistir tudo isto calados. Ah, deixa a motoca passar, porque essa direita permitida prefere assistir tudo isso que está acontecendo calados.
assistem à corrosão da democracia para preservarem o quê? Os cargos que ocupam, verbas e aparências. Enquanto um homem é punido por existir, e justamente aqueles que só existem por conta de Jair Bolsonaro se acomodam na zona de conforto e do oportunismo, enquanto deveriam defendê-lo. E olha, sinceramente, sem querer ofender ninguém, mas 99,99% dos parlamentares de oposição estão acomodados. São raros aqueles que eu vejo dando a cara a bater para defender Jair Bolsonaro. Tinha muitos antes. Sobraram muito poucos, quase ninguém, que gostam de fazer videozinhos, gostam de lacrar em vídeos, ter milhões de views, mas não põe a cara a tapa defendendo aquele que teria que estar solto, aquele que deu vida a estes que aí estão se colocando como a direita conservadora do Brasil. Aliás, para ser chamado conservador, eu acho que qualquer parlamentar teria que ter pelo menos de 40 anos para cima, no mínimo. Porque nesses últimos 30 anos o conservadorismo veio sendo destruído dia após dia. E esse pessoal que aí está nem sabe o que significa conservadorismo. Nem sabe. Mas é assim que as coisas estão. O Brasil se acostuma com a injustiça, como se fosse normal ver um pai impedido de abraçar a filha em nome da lei. Não existe neutralidade quando a liberdade é destruída. Existe apenas o quê? A covardia disfarçada de prudência. E um país inteiro pagando o preço por isso. É por isso que surgem figuras todo santo dia nas redes sociais se colocando como direita conservadora, puxando o nome de Jair Bolsonaro para se promoverem, mas que no passado nunca foram bolsonaristas. Por isso que surgem aí Pablo Marçal, Jeffrey Chikine, Paulo Figueiredo, que está fazendo um excelente trabalho junto com o Eduardo Bolsonaro, sim, mas nunca foi bolsonarista. Nunca foi. Jeffrey Chikine, que também surgiu do nada aí, já está se colocando candidato. Porque as redes sociais hoje é o primeiro passo para alguém querer ser candidato a um cargo público. Até aí tudo bem, nada errado. É um trabalho próprio que faz a pessoa crescer, só que usar o nome de Jair Bolsonaro para isto, sem que nunca tenha sido bolsonarista antes, aí não está certo. Aí é fazer o povo de bobo. Fazer o povo acreditar no que ele está falando, sendo que no fundo, não é o que ele vai praticar lá na frente, se eleito for. Mas como que fizeram, né? Pelo que já fizeram, parece pouco. Ou se, quando eu falo eles, é o sistema de governo do PT, do judiciário, tudo que eles já fizeram parece pouco. Agora parece que a vingança ainda não está saciada. Querem mais. Essa vingança ditatorial. Por isso, eles começam então o quê? A rever casos antigos para poderem ainda manter Jair Bolsonaro com a corda no pescoço. Já que essas últimas acusações, últimos inquéritos andaram como andaram, e já foi feito um julgamento, ele já foi condenado, mas isso não bastou para acabar a sua popularidade. Então eles começam a remexer no passado para continuarem instigando, provocando e culpando Jair Bolsonaro de tudo. E como eles já estão prevendo um ano eleitoral que se aproxima, onde ele, o mito, continua sendo o maior cabo eleitoral do Brasil, o que eles fazem? Reabrem casos antigos. Em menos de um mês, o Supremo Tribunal reabriu frentes investigativas contra Jair Bolsonaro que já estavam esquecidas, arquivadas ou paralisadas durante a gestão do ex-procurador-geral da República, Augusto Aras. O primeiro movimento se deu no dia 18 de setembro, um mês atrás, quando o ministro Dino determinou a abertura de um inquérito para investigar as conclusões do relatório da CPI do Pandemônio.
Veja só que coisa. Aquela CPI que não deu em absolutamente nada, não tinha motivos para continuar, não havia provas suficientes para investigações, por isso Augusto Aras arquivou. Mas o Dino quer que remexa nisso novamente. Para quê? Para manter o nome de Jair Bolsonaro na mira, mais um pouco. Já há 2 dias atrás, dia 16, o ministro sancionado pela Lei Magnitsky autorizou a reabertura do inquérito sobre a suposta interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Muito obrigado, Sérgio Moro. Muito obrigado. O despacho acolheu o pedido do atual Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que considerou necessário retomar as investigações com maior amplitude, digamos assim. Não se tem certeza, não se sabe ao certo, vamos aumentar as investigações para ver se ele interferiu na Polícia Federal ou não. Enquanto isso, nossa frágil oposição se cala, como se nada estivesse acontecendo. Somente o Eduardo Bolsonaro, outro perseguido pela arbitrariedade judicial brasileira, é que continua lutando com as armas que tem. E estas armas são, no momento, as mais poderosas o possível para nós. São as armas americanas. E quando eu falo armas, eu não estou falando no sentido militar. Estou falando no sentido de poder, de comando, de atuação política. Mesmo assim, para o Eduardo Bolsonaro também não está sendo fácil, já que ele também sofre forte perseguição na imprensa brasileira. E toda e qualquer divergência que surge com relação à postura de políticos que sempre se colocaram como bolsonaristas, mas que agora têm aquela posição mais de centro, né? E é tratada pela imprensa como um gesto de maturidade deles. Olha, são de centro, estão procurando encontrar um nome aceito por todos, um nome que busque um equilíbrio político e ideológico para o Brasil inteiro, né? Enquanto esses parlamentares que se diziam bolsonaristas estão agindo assim, o Eduardo Bolsonaro é atacado e acusado de querer dividir a direita. Por quê? Porque ele é contra esse movimento. Ele já falou contra o Tarcísio de Freitas, quando o nome de Tarcísio de Freitas estava em evidência para sair candidato. Já falou do Ratinho Júnior, falou da Tereza Cristina, que é sim de centro hoje, até porque ela representa o agronegócio, que é a praia dela. Inclusive Tereza Cristina que condenou as ações do Eduardo Bolsonaro por achar que ele é culpado pelas tarifas que o agro recebeu. E a imprensa diz que estes são a direita conservadora de centro, um centro equilibrado que procura atrair bons nomes para o bem do Brasil. E se o Eduardo falar mal, ele é criticado. E nós sabemos como as coisas são. Nós sabemos quem é quem nessa história. Então, vamos esperar para ver o que vem, porque certamente eu acho que essa reunião que aconteceu entre o Mauro Vieira e o Marco Rubio, pelo menos a mim, ficou a impressão de que foi positiva para nós. Porque, certamente, o Mauro Vieira não saiu satisfeito naquela reunião, não. Não saiu mesmo. Saiu com o rabinho no meio das pernas. Se saiu. E deve estar até agora tentando explicar para o Celso Amorim, né, que é quem manda de fato nas relações exteriores do Brasil, né? Mas agora, vamos mudar um pouco de assunto, falar de algo muito importante que já foi noticiado ontem, vocês já ouviram um monte de gente, né? Aí eu falando um monte de gente, né? Mas é o hábito nosso. Muitas pessoas já comentaram sobre isto. Um assunto que se transformou em notícia no país inteiro. No país inteiro não, nos Estados Unidos inteiro, mas aqui no Brasil, a imprensa não abriu o bico. Tudo que nós estamos sabendo sobre a delação do El Pollo, nós sabemos por conta da Rede X, por onde a informação foi vazada, né?
nas redes sociais. Mas a imprensa consorciada se fez morta, né? Porque ontem foi o dia que a esquerda latino-americana foi desmascarada, né, por um dos seus próprios generais, Hugo Armando Carvajal, né? Ou seja, conhecido aí como El Pollo, o frango. Ele delatou, falou um monte, né? E citou nomes latino-americanos cúmplices ao narco da República. A República Bolivariana, evidentemente. Agora, ele, como a gente, agora eu peguei a mania, ele, como todo mundo sabe, todo mundo de novo, mas que seja, terá seu julgamento dia 29 de outubro. Agora, daqui a 13 dias. E claro, isto já deixou os políticos latino-americanos de esquerda com a pulga atrás da orelha. Ele, que já tinha como certa uma condenação de prisão perpétua, resolveu entregar diversos nomes e promete agora entregar os documentos que provam o que ele disse em sua delação, o que poderá ajudá-lo a ter uma redução de pena de prisão. Essa redução pode ser o quê? 20 anos, 30 anos. A que vai comer cana, vai. E ele disse o quê? Que durante 2 décadas a esquerda latino-americana vendeu ao mundo aquela ideia de que sua chegada ao poder foi um produto da vontade popular e da justiça social. Este mito começou a ser demolido quando o El Pollo resolveu abrir a boca. Ele, que era o ex-chefe de inteligência do governo de Hugo Chávez, homem do círculo interno no chavismo, e que começou a falar diante da justiça americana. E aí, segundo sites americanos, inclusive o The Objective, que é o que fez a denúncia principal, e outros sites reverberaram, o Carvajal confessou então que o regime de Chávez destinou milhões de dólares oriundos do narco para financiar governos e campanhas, além dos movimentos de esquerda latino-americana, principalmente lá na Europa. Difundir informações latino-americanas na Europa. Em seu depoimento, ele citou nominalmente como beneficiários desse esquema de financiamento líderes como Cristina e Néstor Kirchner, lá da Argentina, Lula da Silva no Brasil, Gustavo Petro, da Colômbia, Evo Morales, da Bolívia, o Manuel Zelaya, em Honduras, além do partido Podemos, da Espanha. Segundo Carvajal, esses repasses não eram doações políticas e ideológicas, eram investimentos estratégicos do narco, o narco venezuelano, para ampliar e consolidar um eixo de poder progressista no continente. E ele descreveu que o dinheiro sujo saía de esquemas ligados ao tráfico, né, e era levado sob o manto do Estado. E então se convertia em campanhas, compra de influências, propagandas e sustentação política, todos de aliados da Venezuela. Aliados que estão na Europa, por exemplo. As revelações ainda, segundo aí o Carvajal, expõem que o chavismo não foi apenas uma ditadura doméstica, mas uma central de financiamento internacional de extrema esquerda, e muito bem articulada também com grupos do terror e redes criminais transnacionais. A retórica de revolução popular servia apenas como um verniz moral para um projeto financiado com entorpecentes e blindado por propaganda. Ao citar Kirchner, Lula, Petro, Morales, Carvajal, então, derrubou o alicerce do discurso progressista. Não se tratava de transformação social nascida do voto, mas de um projeto continental comprado com dólares, dólar por dólar, com dinheiro ilícito. A chamada Onda Rosa, por exemplo, não foi uma maré moral, foi uma operação financeira clandestina
comandada por um regime que transformou o narco em geopolítica. A partir então de sua delação, o mapa político reacende aí as preocupações na América Latina, né? Então, isso deixa de parecer apenas um fenômeno social e passa a ser como se diz, como Carvajal descreveu, uma rede criminosa que converteu o narco em poder de Estado e poder de Estado em expansão ideológica. Se o que Carvajal narrou for realmente embasado com provas, então a pergunta que resta não é se houve corrupção ideológica, porque isso já está confessado, mas desde quando e por quem? A pergunta que resta é quantos desses governos ainda governam com o mesmo dinheiro que os colocou lá? Porque isso não começou hoje, nem ontem, foi anteontem. Hugo Chávez estava vivo ainda. Claro que esse assunto é para lá de espinhoso para a esquerda, é para lá de espinhoso para o PT, e por isso a imprensa brasileira nem sequer colocou uma notinha de jornal. Se colocou, foi assim bem pequenininha lá no canto, lá embaixo, né? Porque não convém a eles mostrar a verdade. Só que o tio Sam está sabendo. O tio Sam já sabe. E como eles já estão com os barquinhos ali na cabeceira do Caribe, os aviãozinhos passando de lá e para cá, e a CIA já está dentro da Venezuela, a pergunta que fica agora é a seguinte: onde está escondido o Maduro? Porque ele vai cair. É questão de horas, eu diria. Ele vai cair. E em seguida vai cair o Petro, porque a Colômbia está nisso também. E aqui vai demorar um pouquinho mais, porque o Brasil é muito grande, né? Mas vai cair não por uma invasão da CIA, nem por uma invasão militar, mas através de um estrangulamento econômico. É isso que vai acontecer no Brasil. Vai haver um estrangulamento econômico onde o sistema vai ter que substituir suas peças. Vamos trocar, tira esse camarada agora e vamos escolher um outro que agrade a todo mundo. Mas é aí que é o grande X da questão. Nós queremos um que agrade a todo mundo? Não. Nós queremos um que realmente traga inspirações para um Brasil que cresça e apareça. Um Brasil que possa ocupar o seu lugar de fato no mundo. Como dizia Jair Messias Bolsonaro, o Brasil precisa ocupar o seu lugar por merecimento, como uma potência, que se bem administrada é sim uma potência. É isso que nós queremos, e não um candidato que agrade a todos. Quem é um candidato que agrade a todos hoje? Não existe. Se eles mesmos falam que o país está dividido, então não é possível ter um que vai agradar os dois lados. Para agradar os dois lados, só alguém do centrão. Mas aí, ele vai agradar só uma parcela da população. E disto, o Brasil já está cheio, né? Não queremos correr esse risco. Por isso que a luta é difícil, a luta é árdua e tem que continuar. Enquanto continuar, nós vamos estar aqui tentando entender como isso tudo funciona e trocando ideias com vocês. Então, meus amigos, por hoje era isso que eu tinha para trazer a todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, claro, deixem os likes, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, né? Pegue o link do vídeo, passe para seus amigos, convide-os para assistir o Terra Brasilis News e colaborem com o canal quem puder. A coisa não é fácil como parece não, viu? Dá trabalho. Mas eu conto com vocês todos, desejando a vocês um excelente final de noite nesse sábado. Espero voltar amanhã com outro vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.